Oi, eu sou a Ana Bia e vim contar tudo sobre o meu primeiro semestre na Embi Morumbi aqui em São Paulo. Bom, vou começar falando um pouco sobre a Embi mesmo, né? A Embi Morumbi, ela tem um campus tanto na Moca, na Paulista, em Piracicaba, São José dos Campos e Vila Olímpia. Eu não tenho absoluta certeza, mas se eu não me engano, o campus da Moca, ele é o maior campus que dá a Embi, considerando aqui mais do centro de São Paulo, né? Porque o da Moca, Paulista e Piracicaba não, Vila Olímpia são os que estão concentrados aqui no centro de São Paulo. Já o de São José dos Campos e Piracicaba é mais ali pro interior. A Embi Morumbi, ela é uma faculdade particular com nota 4 no MEC, considerando uma escala de 1 a 5. Bom, agora falando um pouco mais sobre as minhas experiências, eu tenho 18 anos, eu acabei de entrar na faculdade e o primeiro semestre de 2023 foi o meu primeiro semestre na faculdade estudando na Embi Morumbi. Eu escolhi essa faculdade tanto além da indicação de uma amiga, que eu não é bem uma amiga, né? Era mais uma conhecida que eu tinha, que ela começou a estudar lá, na área de veterinária, no qual eu gosto muito, eu sempre quis estudar veterinária. E ela começou a me falar um pouco sobre as experiências que ela teve, né? Ela tá 2 semestres à minha frente e ela foi contando tudo e eu comecei a me apaixonar muito por essa faculdade. Então eu comecei a pesquisar mais, a querer entender mais, até que eu vi também que a EMB, ela tem um hospital veterinário da própria EMB no campus da Moca. Então isso me fez me apaixonar totalmente pela faculdade. O hospital veterinário, a gente chama ele de OVET. Tem tanto o OVET quanto uma clínica normal para atendimento ao pessoal mesmo, ao público, que é tudo feito da Embi Morumbi. É praticamente um galpão grandão que ocupa um quarteirão inteiro da faculdade. A gente sai da faculdade, atravessa a rua, a gente tá na clínica, tá no OVET. Só que no momento, eles estão transferindo essas clínicas para dentro da faculdade. Então, tipo, a gente não precisa mais atravessar, vai ser um galpãozão, a faculdade, um galpãozão, tipo, tudo dentro da Embi Morumbi. Eu acho isso super legal. O OVET e a clínica, grande parte dos funcionários são os alunos. A gente começa a participar de estágios a partir do 3º semestre, se eu não me engano, que é quando a gente começa a aprender um pouco mais sobre as clínicas, sobre a rotina hospitalar. O legal do OVET é que, tanto como a gente atende os animais, tem alguns animaizinhos que a gente não tem lá. Tem, se eu não me engano, tem uma vaca, uma cabra e mais alguns que eu não conheço. Eu não cheguei aí diretamente nessa parte dos animais. O pessoal que entrou direto da faculdade, nos primeiros dias, que fizeram o roteiro de conhecer todo o campus, chegaram a ver eles, mas eu não tive essa oportunidade. Bom, eu entrei com um mês de atraso. Eu entrei no finalzinho de março, eu entrei um mês atrasada e eu consegui 65% de bolsa, né? O valor bruto de medicina veterinária no campus da Moca tá saindo por volta de 3.389. É um valor bem salgado, mas esse é o valor bruto. E dependendo do que você fizer, por exemplo, se você conseguir um ProUni da vida, se você conseguir desconto fazendo tanto o Enem quanto a prova deles de vestibular, você consegue um desconto. Então pode até ficar mais acessível para você. Um pequeno problema que eu tive foi em relação aos contratos que eu fiz com a INB, né? Porque assim, foi mais questão minha, que eu não estava ciente do que estava acontecendo, que a gente faz a rematrícula a cada 6 meses. E a cada 6 meses a gente tem que fazer o pagamento do valor bruto da mensalidade. Então, por exemplo, eu tenho o desconto de 65%. Porém, a cada 6 meses, se eu for continuar na faculdade e fazer a rematrícula, eu tenho que pagar o valor bruto da faculdade, que tá tendo ali no momento. Independente de quando eu comecei foi com um valor e agora tá com outro, eu tenho que pagar com um valor novo, valor bruto. Bom, agora falando um pouco mais sobre o que ocorre dentro da sala de aula. Normalmente, a gente estuda com o primeiro e o segundo semestres dentro de uma sala só. Isso, se eu não me engano, é por conta da falta de professores, até porque às vezes a gente tá tendo as mesmas matérias e tudo e tal, então ter vários professores pra ter que ensinar a mesma coisa é mais fácil juntar as duas salas. Então a gente tinha tanto o primeiro semestre quanto o segundo, eu sou do primeiro, e normalmente o pessoal do segundo é o pessoal que entrou no meio do ano passado e agora tá fazendo o segundo semestre no começo do ano, entendeu? Quando a gente começa o primeiro semestre no começo do ano, a gente começa com as matérias de agravos e imunidades, falando ali um pouco sobre o coração, sobre os sistemas e tudo mais.
O pessoal que teve o primeiro semestre no meio do ano começou falando sobre ossos, mas não é só porque eles começaram falando sobre ossos que isso iria atrapalhar a gente no desenvolvimento de aprender as coisas no segundo semestre, falando sobre os sistemas respiratórios, circulatório e tudo mais. Não, isso não chega a atrapalhar, mas é uma coisa a mais que ele tem, que o segundo semestre tem, que o primeiro não tem, mas não atrapalha em nada. Agora, quem é do primeiro e está indo pro segundo, a gente vai aprender sobre ossos. E agora que eles vão ser terceiros, eles vão aprender mais um pouco sobre parte de hospitalar e tudo mais, tendo um pouco mais de prática. Agora, a gente que está indo pro segundo aprender sobre ossos, quem entrar no meio do ano vai ser eu como segundo semestre, os novos vão entrar como primeiro e vão aprender os ossos com a gente, entendeu? Nada disso vai atrapalhar, porém é um pouco confuso, mas sem nenhum problema. Ao decorrer das coisas você vai entendendo e vai facilitando tudo. No primeiro semestre, eu tive um total de 3 matérias: agravos e imunidade, sistemas vitais dos animais e vida e carreira. A vida e carreira, ele é mais como horas complementares pra gente. E a gente só tem vida e carreira no primeiro semestre. A gente teve no total mais ou menos de 8 professores nesse primeiro semestre, se eu não estou enganada. Em agravos e imunidade, falando só do professor César, a gente teve várias matérias. Falando algumas, eu tô dando uma olhada aqui na minha colinha, tá? Então é por isso que eu tô olhando ali. Então, só o que o professor César apresentou pra gente. A gente teve introdução celular, órgãos linfóides, captura e processamento de agressores, defesa moral, resposta celular, hipersensibilidade 1 e hipersensibilidade 2. Com a professora Mônica e Cris, a gente tinha mais aulas práticas, que normalmente a gente tinha uma pequena explicação na sala de aula e logo em seguida a gente descia para os laboratórios pra gente olhar nos microscópios e falar, tipo, o que é isso aqui? Isso aqui faz tal coisa, isso aqui é tal coisa, e afins. Tá? A gente falou um pouco sobre fungos protozoários, carrapatos, pulgas, e enfim, são várias, só que não tenho todas aqui. Normalmente a gente coloca os slides dos nossos professores no Drive, só que a gente não terminou de atualizar, então ainda tá faltando algumas matérias delas aqui. Com a professora Andrea, a gente teve aula de lâminas, então basicamente a gente ia na sala dos computadores, a gente abria um site no qual mostrava as lâminas, então, por exemplo, se a gente estivesse falando sobre o sistema respiratório, ela ia pegar as lâminas sobre o sistema respiratório, por exemplo, falando ali da parte da traqueia e tudo mais, ela abria e dava uma explicação, falando sobre um pedacinho de cada coisinha, bem detalhadamente, e pedia pra gente fazer os slides sobre. Então, tipo, ao mesmo tempo que ela tava fazendo na aula, explicando pra gente, a gente tava ao mesmo tempo fazendo com ela as lâminas nos nossos computadores. Com o professor Bruno, a gente praticamente tinha uma aula com ele uma vez por mês. Então, como eu não fiz março, eu tive em abril, maio e junho eu não cheguei a ter. Então, só tive 2 aulas com ele. Mas ele era uma pessoa super legal e o único slide que a gente tem dele aqui é sobre a função do sistema digestório. Mas eu acho que a gente tem mais outro slide dele, mas não é sobre o mesmo tema. O professor Edson, de Sistemas Vitais, assim como o professor César, de Agravos, ele era um dos professores que a gente mais tinha aula. Então, a gente teve bastante conteúdo sobre ele e é um conteúdo que, assim, eu considerava um pouquinho difícil de entender, mas nada que a gente não consegue desenrolar. Com o Edson, a gente teve ciclo cardíaco, excitação rítmica do coração, mecânica respiratória, troca de transporte dos gases, fisiologia do gastrointestinal, fisiologia renal, equilíbrio hídrico, introdução ao sistema endócrino e controle endócrino do crescimento do metabolismo. A gente teve as aulas práticas com a professora Camila, que nada mais é que as aulas que normalmente a gente fazia no OVET, né? A gente ia lá para usar os laboratórios e estudar as peças de cadáveres mesmo, na parte de anatomia e tudo mais. Então, desde o primeiro semestre, a gente tem contato com essas peças e a gente faz uma prova de anatomia, muitas vezes usando essas peças. A gente também teve aula de vida e carreira com um professor que eu não lembro o nome, mas ele era um amor. E essas aulas de vida e carreira, elas são consideradas como horas complementares para o curso. A gente precisa ter essas horas complementares tanto de assistir palestras, quanto fazer as práticas mesmo de estágios e esses tipos e tal, entendeu? Os professores, eles nos avaliam com 3 notas. Nós temos a A1, a A2 e a A3.
A A1, ela é uma prova dissertativa, ela é online e a gente tem 2 questões de cada matéria. Então, a gente tem 2 questões tanto para agravos e 2 questões para sistemas. Cada matéria, a gente tem 3 horas para fazer a prova. A A2, ela é uma prova de múltipla escolha, também de 3 horas para cada prova, tendo 10 questões para cada matéria. Essas 3 horas, elas são separadas. Então, eu começo a fazer a prova de agravos, eu tenho 3 horas para fazer 10 questões de agravos. Eu começo a fazer a prova de sistemas, eu tenho 3 horas para fazer 10 questões de sistemas. A nossa nota, ela é composta por porcentagem. Então, a A1, ela tem 30% sendo dissertativa e a A2 tem 30% também sendo múltipla escolha. Agora, a A3, ela é dividida. Na parte de agravos, a nossa A3 é dividida em 2. Ela é tanto um projeto de UC, que é um projeto de matéria. Nesse semestre, o nosso projeto foi fazer um banner. Cada um tinha um tema sobre uma coisa. Meu tema foi sobre o sistema reprodutor do macho, valendo 20 pontos, 10 de apresentação, 10 do banner. Os outros 20% era da prova prática, aquela prova que eu falei anteriormente, que a gente usa as nossas peças de anatomia e não tem apenas só as peças, por exemplo, falar tipo, isso aqui é a traqueia do cachorro, isso aqui é um pulmão de um ruminante, sabe? Tem umas partes de lâminas da professora Andréia, que é aquela que eu falei que normalmente a gente faz no computador. Tá? Então, às vezes, ela pede para analisar. Essa prova prática, a gente tem 1 minuto para responder cada questão visualmente e a gente fica, tipo, numa mesa gigante e vai passando de um lado pro outro e respondendo o que é. A gente analisa aquela peça e fala, tipo, isso aqui é uma traqueia de um ruminante e tal, e pipipipopopó. Aí, passa 1 minuto, a gente troca. Agora, em sistemas, a gente tem a nossa A3, só que normalmente ela também é só um projeto de UC, né? Então ela pode valer 40 pontos. Só que aí tem essas subdivisões, né? Se algum professor quiser pedir mais um trabalho, então em vez de ela ficar valendo 40, ela vai começar a valer 20. Aí vai ser um trabalho de professor, outro trabalho de professor, junto do professor, e aí vai juntar, entendeu? Então basicamente a gente junta tudo. Então tendo 30% da 1 mais 30% da 2, a gente já tem 60%. Mais 40% da A3, a gente já tem 100%. Só que essa A3, ela pode ser subdividida. Então, mas é sempre falando no total de 40%. A gente sempre tem que dar 100% no final. Agora, sobre a Embi em si, ela é uma faculdade muito boa, muito bem estruturada. O meu campus, ele é excelente. A gente tem uma biblioteca enorme. A gente tem o OVED, tem as clínicas. Na parte da praça de alimentação, a gente tem Subway, Starbucks. Parte de comidas pra fazer mesmo, escolher. Comida japonesa e tudo mais. Então, tipo, ela é uma faculdade muito bem estruturada. Só que o único problema que muito dos alunos reclamam é ter o contato com a IMB, sabe? A parte da comunicação. Normalmente, até quando eu fui fazer a minha matrícula na IMB, eu tive muita dificuldade, porque o pessoal demorava muito para me atender, demorava muito para me responder. Então, nesse aspecto de resolver alguma coisa com a faculdade, é um processo demorado. Eles têm um atendimento um pouco mal. E muitos dos alunos falam que desde quando a Anima entrou, começou a ter esses problemas com o atendimento, de ter problemas com notas e tudo mais. Então a gente sempre fala que é muito importante você tirar print das suas notas de prova, trabalho, dos seus certificados de palestras e tudo mais, porque às vezes acaba dando um problema no sistema e você acaba perdendo tudo. E já aconteceu comigo também de perder algumas notas, mas logo em seguida a própria plataforma colocou de volta. Mas pra minha sorte eu tinha os prints. Se sumisse de vez eu tinha como provar que eu fiz a prova, eu tinha o print da prova e tudo bonitinho. Se eu não me engano, a Anima também, ela é não só da Embi, mas de outras faculdades, né, como a São Judas. Eu não sei se eles chegam a ter esse mesmo problema que nem a gente da Embi, mas na Embi é um problema bem comum, bastante gente reclama. Mas de fora, eu acho que tudo certo. É uma faculdade muito, muito boa, muito bem estruturada, eu gosto muito. Em relação ao professor, eu acho que vai de gosto para gosto, né? Tem gente que gosta de um professor e desgosta do outro. Eu normalmente gosto de todo mundo, então não tenho muito o que falar sobre eles.
Uma coisa que eu tinha esquecido de falar, então eu voltei pra gravar só essa parte, é que no campus da Moca, o pessoal tem muito medo de estudar naquela região ali do Brás, porque é uma região perigosa de São Paulo. Porém, há um fretado que passa na Bresser para pegar os alunos na Bresser mesmo, na frente da estação de metrô, levando até a faculdade, deixando na porta, tanto na ida quanto na volta, nos 3 períodos, de manhã, tarde e à noite. Porém, ele não fica no mesmo horário, ele não fica o dia inteiro rodando, ele tem horários específicos para rodar, então tipo, das 5 até as 7, das 11 até as 2 e das 5 até a meia-noite. Eu não tenho certeza desses horários, mas é basicamente isso. Mas de resto, pra mim eu acho que foi uma faculdade muito boa. Eu gostei muito de estudar na IMB, eu tive uma oportunidade imensa de estudar lá. Ela é um pouco cara mesmo, ela é um pouco salgada, mas ela é bem estruturada. Tem computadores à torta direita naquela faculdade, então se você precisa fazer algum trabalho, fazer alguma prova, você pode ir lá usar os computadores da biblioteca, usar na sala dos computadores. A parte da biblioteca, a gente tem biblioteca tanto na escola quanto virtual, tem diversos cursos naquela faculdade, tem uma área ali que é só de piloto, de fazer pilotagem virtual, sabe? De treinamento virtual, de pilotagem, eu acho incrível. Enfim, eu gostei muito, espero falar um pouco mais sobre essa faculdade. Se vocês quiserem que eu traga mais alguma coisa aqui, tirar alguma dúvida, que eu fale mais sobre alguma coisa em específico, eu vou ter o prazer de falar aqui com vocês. Me sigam no Instagram, curte esse vídeo, me segue aqui no YouTube. E é isso, um beijo.